Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O jovem diretor e roteirista Ari Aster trouxe dois bons filmes de terror, bem diferentes um do outro e diferente dos clássicos terrores que a gente está acostumado. E é sobre Hereditário e Midsommar que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para divulgação e bora falar de terror. Sobre cada um deles e depois, na parte com spoilers, e eu aviso, pode ficar tranquilo, eu quero fazer algumas comparações entre os dois filmes. Hereditário é um filme de 2008 de terror psicológico e sobrenatural que conta a história de uma família, mãe, pai e o casal de filhos. Logo no início nos é apresentado Ellen, a avó materna que faleceu após um longo período doente. E nós observamos então as diferentes formas como a família lida com essa perda. Steve, o pai, tenta dar suporte. Peter, o filho, não demonstra grandes sentimentos. Anne, a mãe, não se sente triste o suficiente com a morte de sua mãe. E quem mais se vê abalada, na verdade, é Charlie, a filha, uma menina de 13 anos com algum problema cognitivo e uma aparência que é diferente da que a sociedade considera normal. Além disso, Charlie, uma das protagonistas, faz um som com a boca que depois vai render boas cenas. Bom, a Anne, então, incomodada, com essa forma como ela tá lidando com o sentimento da perda, vai até uma dessas reuniões para pessoas que perderam entes queridos poderem desabafar e conversar. Lá ela conta que ela e a mãe não tinham um bom relacionamento, muita mágoa, muitas brigas. A mãe tinha transtorno dissociativo de personalidade e a Anne, por culpa de quando Peter nasceu ter se afastado, quando ela deu à luz a Charlie, ela praticamente deu a menina para a mãe dela. A Ellen se apossou da Charlie e esse foi mais um motivo de mágoa por parte da Anne. Uma outra questão também é que a Anne, ela é sonâmbula e uma vez ela acordou no meio da noite tentando matar os dois filhos. Esse é um motivo para que ela e o Peter também não se deem muito bem. A relação da família toda é bem complexa. Bom, a gente vai observando eles até que uma tragédia inesperada, sério, inesperada, acontece e tudo muda ali naquele lugar. Eu vou deixar mais observações para a parte com spoilers, mas assim, Hereditário ele é um filme denso, com um ritmo moderado e cheio de detalhes. Os personagens são complexos e isso nos leva a excelentes atuações. Não é à toa que nós temos Gabriel Byrne no elenco, mas em especial das atrizes que interpretam a Anne e a Charlie, Toni Collette e Millie Shapiro. A fotografia e o enquadramento das cenas, junto com a trilha sonora, complementam a atmosfera densa de Hereditário. Inclusive, a Anne ela trabalha com maquetes e miniaturas, então tem várias cenas que a câmera vai entrando na maquete e aquilo se transforma numa cena da família mesmo. É bem interessante. Come on, Peter. Let's just do it. E claro, temos bons jump scares e cenas assustadoras, mas definitivamente Hereditário não é só mais um clássico terror sobrenatural. Midsommar é um filme de 2019 que trabalha com um denso terror psicológico. Inicialmente temos Dani, uma garota que tem claros problemas psicológicos, que recebe um e-mail estranho da sua irmã que é bipolar. Ela liga pra contar sobre esse e-mail pro Christian, seu namorado, que pelo que a gente vê, não tá mais querendo aquela relação, na verdade ele não sabe se ele quer, mas segue empurrando com a barriga. Então, Dani liga pela segunda vez pra ele, dessa vez aos berros. A sua irmã cometeu suicídio e matou seus pais. Não nessa ordem. O clima do filme, que já não era muito leve nesses primeiros minutos, piora, fica ainda mais pesado e, gente, as reações da Dani são de arrepiar. Bom, passa ali um tempo, a gente não sabe exatamente quanto, a Dani já tá um pouco melhor, e ela descobre que o Christian e seus 3 amigos, o Mark, o Josh e o Phil, vão passar um mês na Europa para presenciar o solstício de verão da Suécia junto da comunidade em que o Phil cresceu. Rola uma tensão entre a Dani e o Christian, lógico, e mais uma vez a gente nota o quanto ela se torna dependente dele e o quanto aquele relacionamento é errado, já devia ter acabado. Mas daí, mais uma vez, sem conseguir tomar a decisão que precisa ser tomada, o Christian convida a Dani para ir junto nessa viagem. Quando eles chegam no lugar, entendem então que são 9 dias sem noite. 9 dias de puro sol vivendo os costumes nada convencionais daquela comunidade. On
unbelievable. O subtítulo do filme aqui no Brasil é O Mal Não Espera a Noite, e por mais dramático que possa ser, faz muito sentido. São poucas as cenas de escuridão e nem por isso ele se torna menos aterrorizante. Porém, o terror aqui é muito mais subjetivo e parte dos detalhes e expressões dos personagens, principalmente da Dani, que nos entrega uma atuação muito convincente e desesperadora. Eu acho que se tudo que acontece com a Dani acontecesse comigo, eu teria reações bem parecidas. Talvez um pouco mais agressiva, talvez um pouco mais agressiva, mas bem parecidas. Impossível não falar aqui da fotografia do filme. Ela é linda, com cores vibrantes e um amplo enquadramento. E é engraçado, porque ainda assim nós temos uma sensação de claustrofobia assistindo o filme. Porém, Midsommar tem um ritmo extremamente lento. Isso, inclusive, torna um pouco mais difícil de assistir ele pela segunda vez, porque você já sabe o que vai acontecer e demora para acontecer. Isso pode não agradar os fãs de filmes mais blockbuster, então quando você for assistir Midsommar, vá com tempo e mente aberta. What's happening? Agora eu vou falar brevemente sobre o resto da narrativa dos filmes e depois fazer algumas comparações entre eles. Por isso, haverão spoilers, então se você quiser continuar, fica à vontade, mas eu aconselho, se você não assistiu, pausa o vídeo, assiste os filmes e volta aqui depois. Em Hereditário, Charlie é alérgica a nozes. Ela vai numa festa com o irmão dela, o Peter, e lá ela come um bolo cheio de nozes que faz a garganta dela fechar. Peter a coloca no carro, vai rápido em direção ao hospital, mas no meio da estrada ele precisa desviar de um cervo que aparece no meio do caminho. Acontece que a Charlie tá com a cabeça pra fora da janela tentando respirar, e quando Peter faz essa manobra rápida, ele bate num poste e isso faz ela literalmente perder a cabeça. Sério, se alguém me disser que já tava esperando que isso acontecesse, é mentira, porque eu fiquei num desespero e tão apavorada, porque é muito, muito inesperada essa cena. Até imagina que de repente ela pode morrer por causa, da alergia, sufocada e tal, mas não daquela forma. O Peter, em choque, só continua dirigindo, chega em casa, deita na cama, e aí tem uma troca de luz na cena, assim, como se fosse a noite, e tá filmando só o rosto dele. E vai amanhecendo, e a gente só escuta a Annie indo até o carro e começando a gritar, enlouquecida, porque viu o corpo da filha. O filme, que também já não tinha uma atmosfera muito alegre, piora 100%. O enredo segue até que a Annie descobre um jeito de invocar o espírito da Charlie. Acontece que o que ela faz, na verdade, é invocar a entidade Paimon, um deus do inferno. Porém, isso tudo foi arquitetado. Ellen, a avó, era a rainha de uma seita aparentemente satânica e precisava de um receptáculo num corpo masculino para o espírito de Paimon. Como Annie se afastou quando engravidou de Peter, o encargo caiu sobre Charlie. O fato dela ser uma menina foi resolvido com a morte dela e incorporação no corpo de Peter. Tanto que no poste em que ela perde a cabeça, quando eles passam de carro indo pra festa, a gente consegue ver, e eu só vi isso da segunda vez que eu assisti o filme, gravado o símbolo da seita no poste. Ou seja, tudo foi premeditado e organizado pela avó e a sua seita. Bom, tem muito mais detalhes no filme, ele é muito mais complexo do que isso que eu acabei de comentar com vocês, mas ele termina então com a seita adorando o corpo do Peter, que tá agora com o espírito do Paimon dentro. Hail, Paimon! Em Midsommar, os personagens percebem que as coisas são bem estranhas quando eles presenciam o suicídio com cenas bem brutais de um casal de idosos. We only do this every 90 years. Isso porque lá em Harga, as pessoas elas só vivem até os 72 anos. Chegada a essa idade, eles tiram a própria vida para que não sejam, então, um peso para as pessoas. Claro que não é só isso, porque até aí tudo bem, é a forma como eles lidam culturalmente com a morte, com a velhice e tal. Mas à medida que o filme vai passando, mais coisas bizarras acontecem, como o desaparecimento de um casal de turistas e do Mark e Josh, amigos do Christian. Em meio a chás alucinógenos, o Christian é seduzido por uma das meninas da comunidade que faz um encantamento lá. E a Dani se torna rainha de maio após uma cerimônia ao estilo sagração da primavera. What's happening? You are our May Queen. Porém, é no último dia de solstício que há o ritual mais importante do lugar. 9 vidas são oferecidas ao sol. 4 de fora da comunidade, Mark, Josh e o casal de turistas que foram brutalmente assassinados. 4 de dentro, o casal de idosos e mais 2 voluntários. E um que deve ser escolhido pela rainha de maio. Dani, por conta da traição e a falta de suporte que o Christian dá, e a gente acompanha isso durante todo o filme, o escolhe. Ele é posto dentro do corpo de um urso e, junto dos 8 demais, são queimados dentro de uma estrutura triangular amarela de madeira.
Como eu falei, Midsommar é um filme bem diferentão, então se você vai assistir ele, tem que ir disponível e de mente aberta para as coisas que ele te oferece. Bom, então vamos às comparações. Ao passo que Hereditário tem um ritmo um pouco mais agitado, Midsommar é extremamente lento. Além disso, enquanto Hereditário tem uma fotografia desbotada, Midsommar é colorido e vibrante. Nós percebemos também o apreço de Ari Aster pela qualidade e forma de enquadramento da câmera. Em ambos temos cenas fechadas no rosto das personagens e uma questão de inverter as imagens de ponta cabeça. Bem como cenas paradas e uma trilha sonora de fundo rodando densa e ao mesmo tempo agitada. Inclusive algumas cenas em Hereditário da Anne gritando sem sair som da boca dela me lembrou muito ao Wendy em O Iluminado. Bom, em relação ao enredo nós também temos algumas semelhanças. Tragédias familiares e os personagens em extremo desespero, nos fazendo realmente pensar que aquela deve ser uma forma como a gente reagiria. Questões como misticismo, rituais, celebrações e simbologias, uma fixação com cabeças. Em Hereditário, a Charlie perde a cabeça, os corpos no final, lá na celebração da seita, estão sem cabeça. E nós temos também a cabeça da Charlie, que ela perdeu lá no acidente, colocada numa imagem do Paimon. Em Midsommar nós temos a Dani enquanto Rainha de Maio coberta por flores, só com a cabeça de fora. E no sacrifício final nós temos as 9 pessoas com o seu rosto e a sua cabeça em evidência. Em ambos os filmes nós temos pessoas peladas por questões ritualísticas e a presença de triângulos. Em Hereditário, a cena final lá da casinha na árvore é de um triângulo quando a câmera se afasta. E em Midsommar, a casa amarela do final, onde rola o último ritual, é um triângulo. Bom, gente, como eu comentei, os dois filmes eles são bem diferentões, eles têm as suas viagens. Em alguns momentos eu achei que faltou se aprofundar um pouquinho em algumas questões, tipo em Midsommar, com a pessoa, aquela que é deformada e faz os desenhos, eles quase não entram na história dele. Mas eu acho que também é meio que a proposta, então assim... Já falei, tem que assistir bem de boas, disponível. Eu gosto muito dos dois filmes, gosto um pouco mais de Hereditário, faz mais o meu tipo, mas Midsommar é bem impactante quando você assiste pela primeira vez. Me contem nos comentários se vocês assistiram, se gostaram, o que acharam, se faz sentido essas comparações todas, se vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos assim, comparando filmes do mesmo diretor, roteirista. Me segue lá no Instagram, @morenodosanjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.